Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje de Romanos 1, versos 32. Conhecer um pouco sobre o que é o decreto de Deus. O que Deus decreta? Como que é o decreto de Deus? Vamos lá? Romanos 1, 32. Diz assim: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Muito bem. Romanos 1, Paulo discorre aqui uma série de pecados cometidos pelos homens, né? Mostra o porquê que Deus os entregou às paixões infames, né? Porque o próprio homem é que se distanciou de Deus. O próprio homem é que busca fazer apenas o que é mal. Por isso que Deus os abandona. Por isso que Deus os larga, os deixa para lá, os entrega às suas próprias paixões, a seus próprios desejos. E aqui no verso 32, nós vemos um decreto. O livro de Romanos, especialmente o capítulo 9, ele é usado muito pelos calvinistas para falar de que tudo é decretado por Deus. Mas quando você vê alguns versículos do livro de próprios Romanos, você entende de como que é esse decreto. Não como os calvinistas ensinam, mas sim como realmente a Bíblia ensina. Porque o decreto de Deus não é na pessoa em si, não é no ser humano, e sim na consequência é a consequência do pecado do ser humano. Porque Deus coloca dois caminhos. Ou seja, o decreto é o que? Aquele que pratica o pecado, qual que é o decreto? É o inferno. E o outro decreto é o que? Aquele que pratica o bem, qual que é o decreto de Deus? O céu. Ele está decretado aí para o céu. E o outro está decretado aí para o inferno. Ou seja, não é Deus que decreta que o fulano ou o Deltrano vai para o céu ou para o inferno. Esse tipo de decreto eu desconheço na Bíblia. Falando de modo geral. Porque é lógico que você vai ver que algumas pessoas elas foram decretadas por Deus para um propósito. No caso, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um propósito específico. Então aquele decreto ali é totalmente distinto dos demais decretos. Mas bom, aqui em Romanos 32 fala o seguinte: os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que decreto que é isso? Ou seja, que aqueles que praticassem tais abominações eram dignos de morte, eram dignos de serem exterminados. Eram não, são dignos. Mas essas tais pessoas que se declaram dignos de morte, aqueles que praticam essas abominações, esses pecados, eles não somente as praticam, mas também aprovam os que praticam. Ou seja, eles não só cometem aquele tipo de pecado, mas também aprovam aqueles que fazem tais pecados, aqueles que praticam tais pecados. Não só aprovam, mas muitas das vezes até induzem. Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem costume de adulterar a sua esposa. Ele não só comete aquele pecado, ele não só adultera a sua esposa, como também induz uma outra pessoa, um amigo, um colega, a praticar aquele mesmo pecado, aquela mesma abominação. Então essas pessoas, sabendo que tais pessoas que praticam tais coisas são dignas de morte, não só praticam, como também induzem outros a praticarem, ou aprovam a prática dos outros. Então esse é um dos decretos de Deus. Esse é o decreto de que Deus decretou de quais as pessoas que iriam para o inferno. Que tipo de pessoas que iriam. Ou seja, através de suas práticas pecaminosas. E não da pessoa em si. Porque
De acordo com o calvinismo, ainda que a pessoa seja boa, ainda que a pessoa procure viver uma vida justamente ou que se esforce ao máximo para viver de uma vida reta na terra, ainda assim nada disso adianta, porque ela foi decretada antes mesmo de ser criada de que ela iria para o inferno. Aí esse tipo de ensino eu não só tenho dificuldade de entender, mas também não consigo compreender. Amém? E por hoje fica só isso, meus irmãos.